Olá, que beleza, que beleza, que beleza. Estamos novamente hoje trazendo mais um vídeo que eu acho que deve ser bem importante para quem de fato está buscando se autoconhecer e saber o propósito de sua vida, de sua existência. Pessoal, esta imagem é uma das imagens de uma cidade, de uma cidade das mais lindas do Brasil e do mundo. Vou deixar aqui para que você possa responder nos comentários que cidade é esta? E no próximo vídeo eu trago a resposta, tá bem? Então é isso. E agora a gente vai falar sobre um ponto que eu considero bastante importante. Você está no canal Lula, Foco no Fato. Então você é um focado no fato. Vamos falar aqui hoje sobre uma diferença, uma sutil diferença entre duas palavras: propósito e objetivo. E trazer isso aqui ao mundo político, especialmente a você que frequenta uma igreja cristã ou faz orações cristãs ou lê livros cristãos e é uma pessoa que está focada em ser cristã. Mas ao mesmo tempo tem o desejo, tem a disposição de apoiar a extrema-direita na pessoa mais conhecida da extrema-direita no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Então, para você, este vídeo é mais do que especial. É focado em você. Vamos embora? E antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão chegando ao canal, sendo mais um focado, querendo entender o fato como algo mais importante e que está ajudando o canal a crescer. Eu não olhei hoje, tá? Porque estou gravando aqui, não vou dizer que é muito cedo não, mas acordei agora há pouco, dormi, passei uma noite sem dormir, então ontem eu dormi acumulado. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu peço a você que entenda, eu não estou aqui querendo falar sobre religião, mas até certo ponto é meio que obrigatório, porque uma camada muito importante, substancial, dos apoiadores da extrema-direita, e não só no Brasil, como no mundo todo, está atrelado ao lado religioso. Falo também nos Estados Unidos, onde, por incrível que pareça, uma massa muito importante dos religiosos apoiaram e continuam apoiando de forma cega e radical o Donald Trump, assim como no Brasil, o Bolsonaro. Bom, hoje no Brasil só se fala em Donald Trump, Lula, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, anistia, tarifas, só se fala sobre isso no mundo político. Para o cristão, para aquelas pessoas que frequentam a igreja, consomem literatura cristã e que faz suas orações cristãs e tal, para aquelas pessoas talvez essas palavras não façam sentido. O que eu quero saber sobre tarifaço? O que eu quero saber sobre inflação? O que eu quero saber sobre desemprego? Porque, na teoria, essas pessoas estão preocupadas com o mundo após a vida, né? Mas elas estão muito mais preocupadas com aquele lado de comportamento, ou seja, o lado que eles falam de conservadorismo, conservar a família, conservar os bons costumes, né, a tradição, e não estão abertos, são fechados para evoluir, fechados para progredir como pessoa, como cidadã e também como cristão. Porque muitas vezes você ou nós estamos mais focados em um objetivo do que no propósito. E a pergunta que eu quero trazer para a gente hoje, para nós refletirmos, é isso: qual é o propósito de sua vida? E para isso, eu trouxe aqui essa imagem. Quem você está seguindo de verdade? Você que tem o propósito. Você diz assim: não, eu nasci com o propósito de ser um seguidor de Cristo. Então, o que você tem feito para atingir esse seu propósito? E aí você faz algumas metas. Essas suas metas são os seus objetivos. Então, a definição bem simples do que é um discípulo de Jesus, o Cristo, o verdadeiro Messias.
Definição bem simples: alguém que segue, que aprende e vive os ensinamentos de Jesus. Alguém que segue, que aprende e vive os ensinamentos de Jesus, o Cristo, o verdadeiro, o Messias. Referência bíblica. E na Bíblia, em João 13, capítulo 13, versículo 35, diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mais à frente ele fala sobre, em algum momento aqui da Bíblia, ele fala que se você ama quem te ama, não há nenhum galardão nisso. Ele fala para orar pelos que vos perseguem, fazer o bem aos que vos fazem mal, algo nesse sentido. Talvez eu não esteja falando exatamente das palavras, mas é isso. Orar pelos que vos perseguem, fazer o bem a quem vos fazem mal, e é isso. Então, Jesus deixa muito claro de que amar quem nos ama não é galardão nisso, não é ser cristão nisso. Olho por olho, dente por dente, não é ser cristão nisso. Agora, amai vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer o bem aos que vos maltrata e vos persegue. É essa a escritura que eu estava tentando lembrar. Bom, e agora uma outra questão sobre isso, pessoal. Qual é o propósito de um discípulo de Cristo? Como propósito? Lembre-se de objetivo e propósito. O propósito não é dominar, humilhar ou excluir. O propósito é amar, servir, libertar, curar e transformar. Quem? Primeiro você, eu. A gente se libertar, se transformar, se curar, se amar, se servir e aí se vir o nosso próximo. Porque ele disse que devemos, cada um dos discípulos, amar ao seu próximo como a si mesmo. Então vejam bem qual é o propósito de um cristão. Não é destruir, não é matar, não é perseguir, não é odiar. É justamente o contrário. Então, exemplos bíblicos. Jesus defendia as prostitutas e publicanos. Ele nunca defendeu os militares e opressores. Ele defendia os menos favorecidos, os mais frágeis. É este o propósito. Jesus perdoou quem o perseguiu. Ele nunca incentivou a violência. Novamente, trazendo essa imagem aqui. Jesus nunca incentivou a violência. Vamos metralhar, bandido bom é bandido morto. Eu não dou um murro na tua... Minha vontade é dar um murro na tua cara. Ele jamais falou isso aí, pessoal. Jesus condenou a hipocrisia dos religiosos que exploravam o povo. Desde aquela época ele dizia raça de víboras. E ele falava que eles eram como um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Você realmente acredita que Jesus estaria ao lado de um regime político que exalta torturadores? Eis a pergunta que fazemos. Você de fato acredita nisso? Jesus, o que você conhece de Jesus? Ele estaria apoiando regimes políticos que exaltam torturadores, que diz que bandido bom é bandido morto? É uma pergunta para você refletir. Pense sobre isso. Voltando à nossa imagem, porque nós vimos um pouco sobre o propósito, que é amar, libertar, transformar, perdoar. E vamos ver um pouco sobre os objetivos. O propósito é o porquê. O porquê estou aqui. Por que sou discípulo? Por que estou seguindo a Jesus? Mas, e o plano, o dia a dia? Aí entram os objetivos. Os objetivos de um discípulo, de um seguidor, de um aluno, de um aprendiz, é praticar a justiça com compaixão. Aí eu gostaria muito, isso está em Isaías, capítulo 1, versículo 17, mas também está em Miqueias 6, 8. E essa frase eu gostaria de compartilhar com vocês. Praticar a justiça com compaixão. É isso que você tem aprendido ao apoiar a extrema-direita, esse pseudo-conservadorismo brasileiro? Ao apoiar Jair Messias Bolsonaro, você tem aprendido a praticar a justiça com compaixão? Sim ou não? Para você refletir.
defender os pobres e oprimidos. É isso que você tem aprendido no seu dia a dia, apoiando a extrema-direita? Ser o sal e a luz do mundo. Exemplos de amor. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Eu não estou colocando na tela porque vai aparecer na legenda a referência da Escritura. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Combater o mal com o bem, e não com armas ou ódio. Romanos 12, 21. É isso que você tem aprendido ao seguir a extrema-direita? Combater o mal com o bem? Segundo Jair Messias Bolsonaro, você não consegue acabar com a violência com a pombinha da paz. O que isso quer dizer? Aí muitos vão dizer assim, mas é verdade. Não dá para combater a violência com a pombinha da paz. É verdade. Mas como um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, uma pessoa que tem propósito, ela reagiria numa situação como esta? Pensar. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho mais sério. E nós vamos fazer aqui um exercício de reflexão para entender essa, na minha opinião, incompatibilidade do bolsonarista de ser um seguidor de Jesus, ou verdadeiro Messias. Como eu posso seguir a Jesus, aprender de Jesus, praticar o que ele ensina, se eu apoio um torturador? Vou repetir para você refletir, sem julgamentos, com um julgamento, com uma reflexão honesta, como eu posso ser discípulo de Jesus, carregar o manto de cristão, se eu apoio um ditador ou quem pratica a tortura. Se eu apoio o torturador ou quem pratica a tortura, que aí é um passo para a ditadura. Um outro ponto, que talvez seja algo muito simples e talvez não tenha nem tanto efeito assim para os seguidores de Bolsonaro. Chamar de mito um político que ridiculariza os pobres e zomba das vítimas eu não vou dizer o nome, mas a pandemia, tá? 19. Como eu já mencionei anteriormente, como eu posso ser cristão e dizer que apoio o nome de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o maior símbolo do sofrimento e humilhação humana? Aí muitos vão dizer, não, mas eu não apoio Ustra. Não, eu apoio o Bolsonaro. Aí Bolsonaro, você sabe muito bem, naquele voto lá do impeachment, ele fala o pavor de Dilma Rousseff. Você entende que uma pessoa que pratica essa ação de chamar novamente à cena o torturador de uma vítima da tortura, essa pessoa está com sentimentos cristãos? Imagine você, vamos dar um exemplo, você tem um trauma na sua vida, tá? Vamos dar um exemplo aqui, você tem um trauma, você de certa forma foi, digamos, dá um exemplo aqui, você sofreu um acidente, um exemplo aqui, um acidente aéreo, em que você foi o único sobrevivente, mas você sobreviveu com traumas físicos e emocionais. Então você consegue sucesso na sua vida, você consegue algumas vitórias, em determinado momento alguém vai votar contra você, e além de votar contra você, ele fala assim, o pavor de fulano de tal, a aviação SS, por exemplo, em homenagem à SS Aviação, o pavor de fulano de tal, eu voto contra essa pessoa. Como você se sentiria? Se coloque no lugar da vítima que por 2 vezes foi torturada, né? Lá atrás da ditadura e durante o impeachment. E tem gente que diz que não apoia torturador. Se você tem este propósito em sua vida, você tem todo o direito. As Escrituras relatam que Deus deu a todas as pessoas o livre-arbítrio, a liberdade de escolher e agir de acordo com a sua vontade. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a ser um muçulmano. Ninguém é obrigado a ser um islamista, né, da fé islâmica. Ninguém é obrigado a ser ateu. Ninguém é obrigado a ser católico, evangélico. Não. As pessoas são aquilo que têm vontade de ser. Agora, se você quer apoiar
a tortura, apoiar a extrema-direita, você tem direito, mas você não está sendo honesto e não está sendo justo com a fé cristã que você professa ter. Então, ou você é cristão ou você é bolsonarista. Não há como você escolher os dois caminhos. Não há como você agradar a Deus e a Mamon. Ou você segue um caminho, ou você segue o outro caminho. Aqui não há como juntar Bolsonaro e cristianismo. Seria como juntar água e óleo. Tem um vídeo na internet que eu vi bastante legal que diz assim: muitos cristãos hoje não se magoam quando alguém fala mal sobre Jesus, quando alguém fala alguma coisa que é negativa sobre Jesus, quando alguém agride uma criança, quando alguém agride uma mulher ou uma prostituta, quando alguém agride um homossexual, quando alguém agride uma pessoa de frágil, tanto fisicamente como economicamente, emocionalmente. Essa pessoa não se abala, não se irrita. Mas quando fala sobre Bolsonaro, essa pessoa se treme toda, começa até a babar uma salivazinha aqui de raiva. E como é que você reflete sobre isso? Por que isso altera tanto o meu comportamento? Por que eu deixo de ser uma pessoa amável, simpática, gentil, amiga, bom marido, boa esposa, excelente pai, excelente... Por que eu deixo de ser essas coisas para ser um seguidor de um falso Messias, de um Jair Bolsonaro? Então, se o seu líder político prega o oposto de Jesus, o oposto que Jesus ensinou, então talvez você não esteja seguindo a Jesus, mas sim seguindo a um ídolo, como já aconteceu há muito tempo. Além de ídolo, um mito, né? Criou-se um mito sobre isso. Não basta dizer Senhor, Senhor. O verdadeiro discípulo faz a vontade do Pai, como tem em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Então, meus queridos, em especial a você que é da fé cristã e se orgulha ou se alegra em apoiar a extrema-direita no Brasil, gostaria muito de pedir para você que refletisse um pouco sobre isso. Ah, mas eu sou obrigado a votar no Lula? Bom, eu voto no Lula. Eu tenho a minha consciência e, como muitos dizem, eu tenho alguns princípios. E eu entendo que esses princípios são cristãos. Mas você não é obrigado a votar no Lula. Se você tiver uma outra opção, beleza. Mas por que apoiar uma extrema-direita, onde sempre parte para a ignorância? Se a gente está vendo agora que o Eduardo Bolsonaro está, além de trabalhar lá para trazer sanções ao Brasil, ele planeja, inclusive, que os Estados Unidos invada militarmente o Brasil. Já pensou sobre isso? Nas palavras de Eduardo Bolsonaro, tudo bem se o Brasil tiver uma terra arrasada, desde que ele se sinta vingado pelo Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Se este é o seu pensamento, se este é o seu sentimento, que tudo bem matar pessoas no Brasil para livrar Bolsonaro da prisão, então você já disse, sem dúvida alguma, qual é o seu propósito de vida, os seus objetivos e o que você quer alcançar. Só para você refletir. Se essa mensagem te tocou, meu querido, focado no foco, se ela te incomodou, pense no porquê. Se ela te tocou, te fez entender, refletir, melhorar, evoluir, compartilhe com alguém que você entende que vai ser importante. E se você ainda quiser seguir a Jesus, comece olhando para os pobres, oprimidos e para a verdade. Certo? É bem isso. Ah, não pode vir para Santa Catarina. Ah, não pode ser de tal lugar. Não pode ser nordestino e tal e tal. Pessoal, fico por aqui, refletindo. Se seu propósito de vida é ser um cristão, então olhe mais para os pobres, para os mais frágeis e para a verdade, independente de onde venha. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Você agora é um focado e uma focada. A gente se encontra no próximo vídeo, tá? E no próximo vídeo eu vou trazer aqui um tema bem importante que é muito semelhante a este aqui. Vou falar para vocês sobre o lobo em pele de ovelha. Ô Lula, hoje tu tá meio... Eu gosto de religião, né? Pois é. Às vezes hoje é domingo, tô gravando esse vídeo no domingo. Então às vezes no domingo a gente fica um pouquinho mais pensativo. Não só por isso. Ontem eu estive
o dia inteiro em um local bem especial para mim, que remete a Jesus, que remete a Cristo. Como eu disse para vocês, sou cristão, procuro ser cristão, mas, como eu falei, o canal não é para cristão, o canal é para todos, com ou sem religião, qualquer igreja, nenhuma igreja, o canal é para quem quer o fato no foco. Aqui falamos sobre política. Às vezes eu falo sobre religião porque estão usando a religião para ganhar votos nas eleições. Um abraço, vou tirar minha imagem aqui para que você possa ficar um pouquinho mais com esta bela cidade. Aí você pode falar assim, mas ô Lula, não consigo identificar não consegue. Então eu vou mostrar mais essa imagem aqui, ó, que é da mesma cidade, talvez ajude a identificar de qual cidade eu estou falando. Um abraço, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Lula, foco no fato, se inscreve, deixa teu like, cababom, deixa sua inscrição e também o seu comentário. A gente se vê. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, aquele abraço.